Bom dia. Meu nome já me apresentaram, né, na realidade, então eu sou o diretor de uma das áreas de integração de sistemas no Centro de Pesquisa da GE, que foi fundado aqui no campus da UFRJ. Então, a gente tem uma atuação lá há mais ou menos 1 ano e meio, aqui dentro do país. Mas o Centro de Pesquisa da GE, como vocês vão ver na apresentação, é um centro de pesquisa que já possui bastante tempo, e eu espero que, durante a apresentação, vocês tenham a noção de o que a gente trabalha e por que a eficiência das máquinas vai melhorar a questão da sustentabilidade. Esse é o meu objetivo aqui. Então, basicamente, antes da gente começar, dando um geral sobre a história da GE aí, aqui no Brasil, a GE começou com a parte de iluminação, e muita gente conhece a GE pela parte de iluminação, né, e também pela parte de eletrodomésticos, porque existe uma linha de fabricação de eletrodomésticos. Mas, de longe, a GE não é só isso. A GE tem uma larga experiência na parte de healthcare, na parte de saúde, produzindo equipamentos e sistemas para a área de saúde. Então, existe toda uma linha na parte de interoperabilidade de sistemas de saúde, além da parte de equipamentos de diagnóstico por imagem, equipamentos de grande complexidade, né? Além disso, a gente também atua na área de energia, então temos aí todas as linhas de transmissão, geração e distribuição de energia em termos de equipamento, destacando-se a linha de turbinas, a linha de geração de energia a partir de gás natural, que é uma coisa bastante interessante e que tem a ver com um dos temas de pesquisa de um dos grupos do nosso centro. Além disso, a gente tem uma área de investimentos, de capital. Essa área é uma área bastante lucrativa da GE, e ela atua mais no investimento em empresas do setor industrial. Além disso, né, tem a parte de aviação, que muitos de vocês certamente interagem com um equipamento GE fundamental. Se vocês estão voando Gol, vocês estão voando com uma turbina da GE, certamente, porque a GE é a fornecedora da Boeing. Se vocês estão voando TAN, algumas das turbinas dos Airbus também são da GE. E se vocês estão voando Azul, possivelmente, provavelmente, vocês vão estar usando também turbinas GE dos modelos da Embraer, né? A GE também tem uma atuação em transportation, na parte de transporte ferroviário. Eu acho que isso é muito importante para a gente entender um dos problemas que a gente está atacando aqui no país, que é a emissão de diesel, né, da queima do diesel no transporte ferroviário. Isso também está sendo atacado, então, ela tem uma linha de locomotivas bastante forte, a linha de sinalização de trilhos e também na linha de software para ferrovias. Algumas pessoas não sabem, mas a GE foi fundada pelo Thomas Edison. Então, é uma empresa que, naturalmente, tem um DNA de inovação. É uma empresa de grande porte, é uma das maiores do mundo, com mais de 300 mil funcionários. Aí tem informações de receita, mas o importante é, no final, a criação de mais de 3 mil patentes em 2011. Isso só foi possível porque a gente tem um processo bastante regular, bastante estável de geração de inovação, e que eu vou mostrar agora a seguir, quando eu começar a falar do centro de pesquisa, que é o GE Global Research. Um legado aí da GE, dentro do nosso centro de pesquisa global, é que, desde 1909, quando teve o filamento, né, desenvolvido o filamento da lâmpada, que permitiu aí o desenvolvimento da tecnologia de iluminação, a gente tem uma série de marcos importantes ali de inovações que são patentes da GE, feitas no Global Research. Por exemplo, o primeiro motor a jato americano, que foi em 1942, foi feito pela GE, daí a tradição na área de aviação da empresa também, raio-x médico e assim vai. Tá? 2 prêmios Nobel, que eram também pesquisadores do Global Research. No Brasil, a GE atua com diferentes fábricas, diferentes tipos de manufatura no país, predominantemente no Rio, São Paulo e Minas Gerais. Tá? Então, existe a fábrica, por exemplo, de locomotiva em Contagem, em Minas Gerais. Existe uma fábrica de árvores de Natal. Árvore de Natal é um termo estranho, né? A árvore de Natal parece aquelas das bolinhas, mas é um dos principais equipamentos na exploração de petróleo. Tá? Então, a GE Oil e Gas está em São Paulo, em Jandira. E aqui,
no Rio de Janeiro, em Petrópolis, talvez vocês também não saibam, está o melhor site de manutenção de turbinas da GE do mundo, né? Então, existem vários sites, as turbinas são levadas até esses sites para fazer revisão e manutenção, e em Petrópolis existe a CELMA, que é a unidade da GE de manutenção de turbina, que é uma excelência mundial. Ok. Essa é a foto do prédio que vocês vão ver em breve na cidade universitária, na Ilha do Fundão. Esse é o prédio que a GE está construindo, a gente já está na primeira laje, já é bom dizer isso, né? Antigamente a gente só dizia que está indo, agora a gente já tem um marco, primeira laje. Esse prédio ele vai abrigar 400 pessoas, que são 200 pesquisadores e 200 engenheiros, focado em pesquisa e desenvolvimento. Então, é uma grande unidade que vai captar pessoas que saem do doutorado, que usualmente, no Brasil, vão para a parte de pesquisa acadêmica, para a pesquisa industrial, né? O que é bastante importante para o país, eu acredito. A gente tem também um centro na China, em Bangalore, em Munique e em Niskayuna. Niskayuna é um nome estranho, ele é uma cidade que basicamente tem o centro de pesquisa da GE, no noroeste do estado de Nova York. Tá? Então, fica em Nova York, estado. Muito bem. Esse é o 5º centro de pesquisa global, como eu falei, são 400 pesquisadores, e os investimentos aí na hora de 500 milhões de reais. São 4 centros de excelência, a gente chama de COEs, né? O primeiro é o sistema de bioenergia. Aqui é interessante comentar, eu não sou especialista na área, obviamente o meu é de integração de sistemas, mas na linha de bioenergia, o que tem sido estudado é como é que a gente melhora a reutilização dos resultados do processo da extração de cana-de-açúcar, né, e geração de álcool, etanol e açúcar em si, para você diminuir o impacto ambiental e também gerar energia elétrica. Então, existe um ciclo fechado que está sendo proposto, onde você pega o bagaço da cana, você tritura esse bagaço da cana, depois tem uma série de processos químicos que são utilizados para que isso se transforme em gás, predominantemente, e o que não sair como gás vai virar uma água rica em potássio, que depois irriga o campo novamente. Então, tudo se torna utilizável, é totalmente sustentável a planta de produção. O gás que sai, na realidade, é canalizado para as máquinas, obviamente, né, os produtos da GE, os geradores de energia elétrica com base em gás natural. Tá? Então, basicamente, essa é a ideia. Na área de sistemas inteligentes, o que a gente trabalha predominantemente é no monitoramento de máquinas e predição do comportamento dos equipamentos. Isso aqui é bastante interessante porque, em geral, quando você está falando de máquinas de grande porte, que emitem gases ou emitem dióxido de carbono, monóxido de carbono, essas máquinas, se elas não forem otimizadas, se você começar a deixar a manutenção de lado, ela vai começar a emitir mais. Então, a GE tem uma linha bastante grande de pesquisa, as informações são transmitidas pela internet para o centro da GE, e lá é possível você analisar se essa máquina está perdendo desempenho, está aumentando emissões, etc. Isso é uma técnica que também diminui o custo de operação, uma vez que você não deixa quebrar para substituir, você faz uma manutenção preventiva mais rápida. Quando eu falo de máquinas, só uma observação, eu estou falando de, basicamente, qualquer tipo daqueles aparelhos que a gente falou, inclusive turbinas de aviões, equipamentos de raio-x, tomógrafos, etc. Todos eles têm o mesmo tipo de plataforma. E, como vocês vão ver a seguir, a ideia de Industrial Internet está justamente relacionada a isso, a como integrar todas essas plataformas de áreas diferentes que a GE atua. E, na parte de sistemas submarinos, a gente tem um trabalho em torno da exploração de petróleo, como aumentar a eficiência de produção de óleo, e uma linha interessante na área de segurança também, né, que é muito importante nesse tipo de operação. Basicamente, a GE tem clientes em lugares e tipos de operação bastante críticas do ponto de vista ambiental, como a área de mineração. Então, mineração, transporte ferroviário, exploração de petróleo, são todos grandes contribuidores para poluição, basicamente, né?
Então, uma das coisas que a GE se preocupa bastante é como é que a gente vai reduzir o impacto disso em termos do que lhe cabe, que são os equipamentos de produção. Esse aqui é o desafio que a gente tem aqui no Brasil, como missão, para o nosso centro de pesquisa, cuja ideia é olhar para os problemas locais dos principais clientes da GE e verificar como é que a gente pode inovar na cadeia deles, com base nos resultados que nós temos ao redor do mundo, né, naquela rede de pesquisa. O modelo é um pouquinho diferente do que acontece hoje em dia nos Estados Unidos, por exemplo, porque hoje em dia nos Estados Unidos, para vocês entenderem, a GE é um consórcio, são várias empresas, né? Então, você na área de aviação tem GE Aviation, na área de transporte, GE Transportation, e assim vai. E o GE Global Research é uma das empresas, né? E ela é a empresa central de pesquisa, de várias áreas. Nos Estados Unidos funciona mais ou menos assim o processo de contratação de uma inovação, eu diria, porque é montado um time de acordo com uma temática que é definida. Esse time, então, é solicitado ao Global Research, junto com o pessoal de engenharia daquele negócio respectivo, se for aviation, transporte, etc. E depois, o resultado do que foi gerado volta para o negócio. Obviamente, as pessoas que estão envolvidas no negócio entendem as necessidades do cliente, mas esse caminho não é direto com os pesquisadores, né? No entanto, no Brasil, é fazer justamente esse contato direto entre pesquisador e cliente, sem necessariamente a gente estar falando com os negócios da GE. Obviamente, tem que estar alinhado com a estratégia, mas é um pouquinho diferente. Isso nos dá maior agilidade, maior responsabilidade também, sem dúvida, mas vai acelerar esse processo de olhar para os problemas locais. É isso que entende a empresa. Então, toda essa questão da pesquisa sobre a reutilização dos resíduos, né, do processamento de cana, já é o resultado desse modelo olhando para uma necessidade que, no Brasil, é bastante relevante, né? Então, isso já foi assim, até motivo da criação do próprio Centro de Excelência em Bioenergia. Aqui é mais ou menos um esquemático do que a gente entende, né, como processo para o nosso centro de pesquisa. Você tem pesquisas fundamentais, que são pesquisas no estado da arte. Muitas dessas pesquisas são feitas nos Estados Unidos, algumas das pesquisas serão feitas no Brasil, mas muitas delas nos Estados Unidos, e os nossos times trabalham em cooperação para tentar trazer essa questão de pesquisa fundamental, que independe de um problema específico, para a necessidade de um problema específico local. Essa é basicamente a ideia. Aqui também mostrando o que a gente chama, não vou entrar em muito detalhes sobre exatamente essa questão, mas existe esse processo maduro de inovação que eu tinha mencionado. A gente tem esses TRLs, aí significa Technology Readiness Level, e a ideia básica é que a gente vá desde a ideia, né, uma ideia que tem vários também modelos dentro do centro de pesquisa para gerar essas ideias em sistemas que capturam essa informação, para uma avaliação de viabilidade, depois a transferência de tecnologia, e esse NPI é New Product Introduction, que é o que o business, que a gente chama, né, que é o negócio da GE, Aviation, Transportation, etc., faz para entregar o resultado daquela inovação no mercado. Então, essas fases, em geral, o Global Research está envolvido da parte 6 para trás, tá? Depois é o negócio da GE que faz. Então, basicamente, esse é o processo. Uma coisa importante é que, quando o Jeff Immelt, que é o CEO da GE, quer desenvolver uma determinada linha estratégica, ele cria, dentro da empresa, um programa de financiamento para isso, e um dos grandes programas, historicamente, é o Eco Imagination, que eu cito mais à frente. O Eco Imagination, na verdade, é uma linha de financiamento, e nós concorremos por essa linha de financiamento, da mesma forma como qualquer outro pesquisador da GE internacional, para propor novas tecnologias que tenham impacto em sustentabilidade, no caso da Eco Imagination. Tá? E existem outros programas para outras áreas, como de saúde também, etc. Mas o Jeff Immelt entende realmente que a inovação é o mote aí da geração de lucro para a empresa. Então, é muito comum a GE abandonar um segmento a partir do momento que aquele segmento se demonstra não interessante, porque existem players que fazem muito barato aquela tecnologia com uma qualidade
menor. Então, basicamente, quando se vira commodity, a GE sai daquela iniciativa. Isso porque a GE não é barata e não consegue ser. Não dá para ser barato se você está investindo em pesquisa e desenvolvimento muito fortemente. Vou falar rapidamente aqui, até porque eu estou vendo que eu já estou me alongando aqui no tempo, sobre a Industrial Internet. Essa é uma iniciativa recente da GE, tem aproximadamente 1 ano e meio. Na verdade, toda a linha de software da GE foi criada de maneira separada, e hoje em dia a iniciativa é como é que a gente consegue fazer todos esses equipamentos, todos esses sistemas que a GE tem, conversarem. A gente está falando de uma linha extremamente grande de variações de áreas diferentes, onde não é muito fácil você fazer a integração, né? Então, basicamente, foi criado um centro de software na Califórnia, tem 400 pessoas nesse centro de software, e o que está se pensando é como é que a gente faz uma máquina falar com outra máquina para fazer alguma coisa produtiva, aumentando o desempenho do sistema como um todo. Isso é importantíssimo para a eficiência novamente. Então, essa linha de Industrial Internet ataca a questão de eficiência do equipamento, eficiência do sistema muito fortemente. Para vocês terem uma ideia, né, nesse momento... deixa eu só terminar essa parte aqui, rapidamente. A ideia de Industrial Internet é que você está no momento onde você já passou pela Revolução Industrial, você já passou pela Revolução da Internet, então você já tem o hardware, o software, e agora as duas coisas têm que funcionar juntas. E, para funcionar juntas, em escala, uma empresa como a GE, que tem uma quantidade de equipamentos muito grande e sistemas, conseguiria fazer essa junção. Mas, voltando ao problema que eu passar rapidinho esse aqui, a gente tem vários níveis de melhoria de eficiência, e essa otimização, como está citado ali, de eficiência, é um dos focos aqui. Hoje em dia, trafegando, nesse momento, na malha ferroviária do Sudeste, né, levando minério de ferro predominantemente das Minas e Minas Gerais para o Rio de Janeiro, a gente tem cerca de 750 locomotivas, dentre as quais 695 são da GE. Tá? Essas 695 locomotivas são todas a diesel. E vocês podem imaginar o efeito disso em termos de emissão, né? É um efeito bastante grande. Existe uma linha de pesquisa em otimização do uso de combustível, tanto na parte de aviação quanto na parte de transporte ferroviário, e existe uma tecnologia desenvolvida no centro de pesquisa chamada Trip Optimizer, que basicamente é um piloto automático de locomotiva. O que ele faz é reduzir o consumo de combustível ao nível mínimo possível, aproveitando a inércia do trem. A gente está falando de um trem que tem 1,5 km de extensão, tipicamente, tá? Carregado de minério de ferro, com 2 locomotivas na frente, puxando a composição. Então, vocês podem imaginar que isso gera um impacto bastante grande. Se você conseguir melhorar 1% a eficiência de um sistema como esse, com 700 locomotivas, você tem um impacto bastante relevante, não só na questão da emissão, mas no custo da empresa de logística ferroviária, onde o principal componente de custo é o combustível. Tá? Qualquer outra coisa é mais barato na operação. Muito bem. Esse é o poder do 1% que a gente vem falando em relação à internet industrial, ou Industrial Internet. A gente fala em termos do resultado, né, que se eu tiver, por exemplo, na aviação, 1% de redução de consumo, só que isso tem um paralelo com a parte também de sustentabilidade, uma vez que você também está deixando de emitir gases nessa mesma proporção. Tá? Então, esse é um recado que eu queria dar nos meus minutos finais, que a sustentabilidade por si só, ela tem o seu valor intrínseco, isso é inegável. Mas se você consegue trabalhar na sustentabilidade ao mesmo tempo que você gera retorno com isso, aí você tem a equação correta para fazer com que empresas como a GE, de grande porte, consigam aderir a essas iniciativas com bastante força. Né? Então, quando a gente fala na GE de melhoria de eficiência, a gente está falando de sustentabilidade. Existe um programa de sustentabilidade que toca bastante na questão de melhoria de eficiência. As coisas são bastante relacionadas. Tá certo? Então, basicamente era isso. Passei 2 segundos do tempo. Agradeço a todos a atenção.
Qualquer coisa, os contatos estão disponíveis. Obrigado.